Meus amados, graça e paz, bom dia. É muito bom esse nosso encontro neste dia, que o bendito Deus esteja abençoando a sua vida, a sua família. E sabe o que foi que aconteceu extraordinário na minha vida e na sua vida? É que ontem você deitou para dormir e hoje acordou. E nós estamos de pé. E por isso que nós poderemos usar a expressão do salmista Davi, quando diz, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Meus queridos, eu quero convidar você, se você puder, atender esse convite, inscreva-se nesse canal, toque aí no sino que está ao lado, deixe o seu like, me mande o seu comentário, me mande a sua crítica, me ajude, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso anunciar o Evangelho junto com você. Sozinho eu não posso. Mas você comigo, nós damos as mãos e junto nós estamos levando a palavra. Você também. Mas, pastor, sim, você está também. Você está orando por mim. Você está orando por este canal. Então, você é um mensageiro do canal que leva a mensagem do Evangelho. Amém? Meus amados, eu convido você neste dia para nós lermos a palavra de Deus. Paulo escrevendo à igreja de Coríntios, a primeira igreja, a igreja de Coríntios, de 1 Coríntios capítulo 9, versículo 15. Veja o que diz Paulo. E eu quero falar neste dia para você algo que mais eu amo, que mais eu gosto, que mais me impulsiona estar junto com você neste dia. É o Evangelho. O Evangelho. Paulo diz assim, né, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 15, Paulo diz assim, Paulo, versículo 16, diz, perdão, se anuncio o Evangelho, não tem de que me gloriar-me, pois sobre mim pesa a obrigação, porque hás de mim, se não pregar o Evangelho. Versículo bonito, né? Paulo, ele está dizendo, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Cabe aos meus ombros o peso de anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho de Cristo é uma das coisas mais importantes, mais linda que existe, é a pregação do Evangelho. Mas, meus queridos, o Evangelho, a palavra Evangelho, ela significa as boas novas. Então, digamos que você que está me ouvindo, que está interagindo comigo aí na internet, muito obrigado pela sua companhia. Digamos que você nunca ouviu o Evangelho na sua vida. Você nunca ouviu, mas agora você já ouviu. E o Evangelho, ele vai fazer diferença na sua vida. Ele vai mudar a sua estratégia de vida, vai mudar o seu rumo de vida, porque o Evangelho, ele é lindo, o Evangelho é maravilhoso, e o Evangelho, ele precisa ser anunciado. Quando, lá em Lucas capítulo 1, quando nasce Jesus, lá na manjedoura, em Belém, a Bíblia diz que ali estava a corte angelical, milhares e milhares de anjos estavam ali no nascimento de Jesus. E quando Jesus nasce, os pastores estavam no campo, na campina, cuidando das ovelhas. Ovelha, gente não, ovelha, gado, animais. E a Bíblia diz que os pastores estavam no campo, cuidando do rebanho, né? E o anjo apareceu aos pastores. Quando menos esperava os pastores, a Bíblia diz que um
uma luz resplandecente, muito forte, brilhou diante dos pastores. E a Bíblia nos relata, meus queridos, que os pastores temeram. Os pastores nunca tinham visto na sua vida, nem ouviram falar, um tão grande episódio bíblico que aconteceu como naquele dia. E os pastores, eles temeram. E o anjo disse: não temais, pois eu vos trago boas novas. Que é boas novas? Evangelho. Eu vos trago boas novas, pois na cidade de Davi nasceu o Rei dos Reis, Jesus Cristo, o Messias, Filho de Deus. Mensagem excelente para os pastores. E os pastores vieram e se alegraram ali com o nascimento de Jesus. Mas, meus queridos, pregar o Evangelho é uma dádiva. Pregar o Evangelho é algo maravilhoso, porque o Evangelho transforma a vida. Como eu já falei, existe país, por exemplo, a Nigéria, é um país que ninguém tem liberdade de pregar o Evangelho. Os pais que são cristãos, eles não têm o direito de falar da sua fé cristã para os seus filhos, senão eles são presos, remassados, espancados, são tomados como escravos e muitos morrerão, porque não têm liberdade para pregar o Evangelho. E nós temos, por exemplo, nós aqui no Brasil, nós temos a liberdade de chegar em uma praça e falar do amor de Jesus, pregar o Evangelho às pessoas, pregar esse Evangelho tão lindo, esse Evangelho tão maravilhoso, falar de Jesus, apresentar Jesus como Rei, como Senhor e Salvador da humanidade. Mas, meus queridos, como eu falei que este Evangelho é maravilhoso, então o Evangelho tem sido pregado, graças a Deus, mas eu gostaria de comentar para você neste dia que existe aquele Evangelho frouxo, né? Aquele Evangelho que pode tudo, mas para entrar no céu, para abraçar o Evangelho, quando nós abraçamos o Evangelho, nós vamos ter vidas diferentes, porque nós abraçamos o Evangelho. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 1, no versículo 16, Paulo diz assim: pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Meus queridos, de acordo com a Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus, quando Paulo diz, não me envergonho do Evangelho de Cristo, nos entendemos, dá-nos entender, obviamente, que existem outros evangelhos. Evangelhos que até parecem com o Evangelho, mas é um Evangelho que não muda, é um Evangelho que não transforma, é um Evangelho que não faz diferença de vida. O homem abraça esse Evangelho e ele vai viver a vida como ele quer. Ele vai levar a vida do seu modo, porque o Evangelho é um Evangelho que não proporciona doutrinas bíblicas, ensinamentos, para que as pessoas possam seguir o Evangelho. O Evangelho de Cristo, ele faz muita diferença. O Evangelho de Cristo, ele é rico. O Evangelho de Cristo, ele modifica a vida do homem, ele transforma a vida do homem. E nós podemos ver aqui no Evangelho de João, quando a palavra de Deus diz que o Evangelho transforma a vida do ser humano. Por exemplo, no Brasil, como especialidade no meu estado, Pernambuco, quando eu adolescente, os grandes homens de negócio, eles fechavam o negócio
E no momento em que ele fechava o negócio, ele dizia: este negócio é o Evangelho. Com essas palavras, ele estava dizendo que aquele negócio deveria manter em pé e não existiria possibilidade daquele negócio ser desfeito. Hoje é diferente. Qualquer negócio em que as pessoas vão fazer, faz um protocolo e vai para o cartório, e vai para lá, e vai para cá, e as pessoas não muito comprometidas, o negócio se desfaz. Mas os homens de posição, os homens cristãos, ele dizia que este negócio é o Evangelho. E esse Evangelho, meus queridos, ele transforma a vida do ser humano de uma maneira tão grande quando nós passamos a crermos em Cristo Jesus. O Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38, Jesus diz assim, é Jesus: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão fontes de água viva. Quem crê no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer ver um outro exemplo do Evangelho? O Evangelho, estou falando do Evangelho que transforma. Estou falando de Evangelho frouxo, não. À vontade, pode tudo, dá tudo, faz tudo. Não, é o Evangelho genuíno. Vamos ver lá em Lucas capítulo o que aconteceu ali com Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu era um homem cobrador de imposto. A Bíblia relata que Zaqueu, ele se usufruía do dinheiro das pessoas. E a Bíblia diz que Jesus, um dia ele chegou aos discípulos e ali os religiosos, os judeus. Jesus disse para os discípulos, e ali estava Zaqueu. Se você ler lá o Evangelho de Lucas, capítulo 19, você vai ver isso aí que eu estou lhe falando, você vai encontrar. Eu lhe aconselho até você ler, que eu vou fazer aqui um resumo. E a Bíblia diz que Jesus, ele disse a Zaqueu que ele iria ficar na casa de Zaqueu. Ele iria se hospedar na casa de Zaqueu. Os religiosos, os saduceus, os romanos, eles criticaram Jesus, dizendo: Jesus, o Salvador, ele vai se hospedar na casa de um homem pecador, um homem ladrão? Aí a gente vai ver que Jesus vai dizer, o médico não é senão para o enfermo. O sadio, o que está com saúde, não precisa de médico, mas sim o doente. Jesus quer dizer que Zaqueu era doente. E a Bíblia diz que quando Jesus fica na casa de Zaqueu, aí Zaqueu diz: Senhor, eis que eu tenho roubado as pessoas e eu quero restituir 4 vezes mais aquilo que roubei das pessoas. Você acha que isso aí foi o quê? Na vida de Zaqueu foi uma história, uma filosofia, foi uma conversa, foi uma emoção, foi um estado emocional que aconteceu na vida de Zaqueu? Não. Foi a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo entrou em Zaqueu, o Evangelho entrou em Zaqueu e de imediatamente o Evangelho transforma a vida de Zaqueu. E Zaqueu diz: Senhor, eu quero restituir 4 vezes aquilo que eu tenho roubado das pessoas. E Jesus, no versículo 10 do capítulo 19, Jesus vai dizer, Jesus vai confirmar a convenção de Zaqueu. O que o Evangelho fez, esse Evangelho de Cristo, não é Evangelho moderno, é o Evangelho de Cristo. O Evangelho que Paulo disse: não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Aí Jesus diz assim: hoje entrou a salvação nesta casa, amém.
pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Leia esse texto, Lucas 19, viu? E coloque como prioridade, priorize o Evangelho de Cristo. Anuncie o Evangelho. E você, neste dia, você está anunciando o Evangelho comigo. Você que está compartilhando neste canal, divulgue este canal. Fale lá, é um simples canal. É um simples canal. Eu não tenho interesse em mudar o canal para ganhar visualizações, para ter um lucro financeiro, não. O meu objetivo é essa palavra chegar até o seu lar, até a sua família. Que Ele te abençoe, tenha um bom dia e até o próximo encontro. Fica na paz, querido.